Vamos lá? Pronto, quando você quiser. Tá, então, gente, só para oficializar aqui, né, a abertura, esse aqui, na verdade, é o 11º webinar, estamos completando aqui um time, né? E hoje a gente vai ter o Phil Vinícius Mariano de Carvalho, brasileiro, mas hoje na Inglaterra, professor associado do King's Brasil Institute, e atua no Departamento de Estudos de Guerra, e por isso, inclusive, o tema, né, da exposição hoje, Guerra e Tecnologia. Sempre lembrando, né, o Vinícius vai fazer a exposição, vai compartilhar com a gente aqui, e eu pediria a gentileza das perguntas, das observações virem pelo bate-papo que vocês acessam aí, né, no rodapé da tela. Vai falar aí uns 20 minutos, meia hora, e em seguida a gente faz bate-papo, tudo está sendo gravado, vamos distribuir lá pelo projeto. Vinícius, contigo aí a palavra. Muito obrigado. Primeiramente, eu queria agradecer a todos vocês por fazerem possível esse momento aí, por me ouvirem. É uma honra poder compartilhar com vocês esse webinar e desse projeto tão interessante que vocês têm tocado adiante. Já foi dito, não vou ficar repetindo muito, eu sou professor aqui no Brazil Institute do King's College de Londres, atualmente vice-diretor do Instituto, e também professor no Departamento de Estudos de Guerra do mesmo King's College de London. Eu sei que o nome parece estranho, um Departamento de Estudos de Guerra, mas eu acho que os britânicos são bem pragmáticos e quando se trata de relações internacionais eles já chamam de guerra de uma vez, porque dentro da perspectiva deles, ou as relações internacionais são para iniciar uma guerra, ou para impedir uma guerra, ou para interromper uma guerra. Então, vamos chamar de estudos de guerra de uma vez, né? A minha apresentação hoje, como foi anunciado, se chama Guerra e Tecnologia. Eu vou compartilhar com vocês a minha apresentação de slides e vou falando e comentando conforme a apresentação discorre. Assim vocês terão como me seguir mais facilmente também nessa apresentação. Pois bem, isso foi só a minha mesma apresentação inicial. Eu queria começar chamando um pouco a atenção para onde é que a gente vê essa relação de guerra e tecnologia, o que isso tem a ver conosco, que importância isso terá para a gente pensar no contexto contemporâneo e principalmente pensar em termos de governabilidade, governança e de liderança e de construção de pensamento estratégico, agora já quase na volta do segundo quartel do século XXI. É muito curioso, né, que os rifles, e assim, minha conversa com vocês vai ser muito pautada em termos históricos, e a gente vai colher alguma coisa a partir disso. É muito curioso que os rifles, as armas de tiro de repetição, né, aquilo que você não precisaria mais de recarregar cada tiro após o disparo, já no fim do século XIX, eles já foram empregados vastamente em várias partes do mundo. E a definição, por exemplo, da guerra de Schleswig-Holstein, da Dinamarca perder parte do seu território para a Alemanha, se deveu muito ao fato da Prússia já dispor desse tipo de arma, enquanto que a Dinamarca não. Isso fez uma grande diferença do ponto de vista operacional para aqueles que lutavam do lado dinamarquês. Mas é muito curioso, se vocês olham aí nessa citação, o Manual de Cavalaria do Reino Unido, em 1907, e olha que nós já estávamos passando de muitas guerras aqui, o manual dizia muito claramente que seria aceitável, por princípio, que o rifle, efetivo do jeito que não poderia jamais replace, né, ou substituir o efeito produzido pela rapidez dos cavalos, o magnetismo de uma carga de cavalaria e o terror de uma lâmina fria. É muito romântica essa descrição aí, mas veja só, esse é um manual de cavalaria de 1907, nós estamos aí apenas 7 anos antes da Primeira Guerra Mundial, e nós temos aí uma das principais forças armadas envolvidas nesse conflito, no seu manual de cavalaria, ainda dizendo que uma carga de cavalaria com cavalos, como a gente vê nessa imagem aí, ela seria muito mais eficiente, por exemplo, que os rifles, como armas automáticas. Então, o primeiro ponto que eu quero chamar a atenção de vocês é o seguinte: nem sempre a tecnologia é vista como a melhor das soluções possíveis, ou bem vista, ou bem atendida por parte daqueles que manejam a guerra, por parte de estrategas e por parte de políticos principalmente. Vamos tentar olhar então um pouco nessa minha apresentação de hoje, passando por esses 4 caminhos aí que eu estou apresentando para vocês nesse quadro lateral. Tecnologia, guerra e estratégia, o que fazer com o desenvolvimento tecnológico. Número 2, profecias, ficções, tecnologia e diplomacia. A tecnologia bélica preveniria a guerra?
Depois, sofisticação, gasto e guerra, qual é o limite? E quando a guerra é só tecnologia, a realidade do virtual. Esse é um pouco o roteiro do que eu vou seguir aí agora. E agora a gente já começa com tecnologia, guerra estratégica, o que fazer. E eu vou falar um pouco sobre tanques blindados. Então, como eu disse, a conversa vai ser muito pontuada com uma série de questões históricas aqui que podem até nos ajudar a pensar melhor por que isso é relacionado. Bom, os primeiros tanques foram desenvolvidos na Inglaterra, na chegada, já no início da Primeira Guerra Mundial. E esse que vocês veem aí, esse primeiro blindado aí da esquerda, é a primeira fotografia oficial de um tanque indo para um combate aqui no Reino Unido. Esse era o famoso Mark I, né? Foi da Batalha de Flers-Courcelette, em 1916. Mesmo período, os alemães também estavam desenvolvendo seus tipos de veículos blindados. Esse aí é um Mephisto, o mais conhecido dos tanques alemães, que ele foi capturado aí pela França, essa foto que está no Queensland Museu, é um desses blindados que foi construído nesse período. O que é curioso sobre blindados é que a maioria dos grandes poderes desenvolveram isso ao mesmo tempo, esse tipo de tecnologia cresceu ao mesmo tempo. E a pergunta era sempre a mesma, como é que a gente vai usar isso? Para que serve esse troço? É para mover mais rápido dentro das linhas inimigas, até porque a gente está pensando aqui em guerras ainda de campanhas como as guerras napoleônicas, né? Era para reforçar a infantaria, os soldados que iam a pé numa ofensiva que pudesse ser mais ordenada do que uma correria apenas de soldados? Ou seria para atuar como um poder de fogo móvel em uma defesa ou em uma retirada estratégica? O ponto comum é que o blindado veio para poder eliminar aquele enfrentamento frontal de tropas que a gente via justamente da necessidade da espada, como o nosso manual de cavalaria falava anteriormente. Mas se ele pudesse favorecer outros tipos de manobras, ou seja, mudar a realidade teatral ou operacional da guerra. Isso daí era uma coisa muito clara, mas ninguém sabia, como eu disse, muito bem o que fazer com ele. A questão era tão complexa que ela não era nem unanimidade entre aqueles maiores generais e os maiores estrategistas e políticos do período. Bom, foi muito usado na Primeira Guerra Mundial, mas em 1925, Lord Haig, que tem uma bonita estátua dele aqui perto de Whitehall, em Londres, foi um dos maiores generais britânicos, um grande estratega e muito duvidoso no que diz respeito às suas tomadas de decisão, custaram muitas vidas. Ele dizia, né, e vocês têm aí a citação, "Some enthusiasts today talked about the probability of horses become extinct and prophesied that the airplane, the tank, and the motor car would supersede the horse in future wars. But history had always shows that great inventions somehow or other cured themselves. Then always produced antidotes, and he believed that the value of the horse and the opportunity for the horse in the future were likely to be as great as ever. How could infantry, pilled up with all the equipment, take advantage on this decisive moment created by fire, etc, etc, etc. Enfim, ele está louvando aqui a cavalaria tradicional de novo, aquela cavalo, e dizendo que os tanques nunca iam suplantar os cavalos praticamente. Vejam só, isso em 1925, o primeiro tanque foi feito aqui no Reino Unido, desenvolvido aqui, as primeiras mentalidades de usar esse tipo de tecnologia nasceram aqui nas Forças Armadas Britânicas, mas foi menosprezada por aqueles mesmos que faziam a tecnologia. Mas aí, no mesmo período, a gente vai ter Guderian, que vai ser o grande estrategista também de guerra de blindados na Alemanha, que ele luta na Primeira Guerra Mundial e na Segunda Guerra Mundial se transforma no que desenha a ideia das Blitzkrieg, dos ataques relâmpago da Wehrmacht, e ele dizia já nesse livro famoso dele que ele escreve depois da guerra, ele dizia que no ano de 29 eu já estava convencido que os tanques iriam trabalhar por eles mesmos, sem a necessidade de conjugação com a infantaria, e etc, etc. Ele vai demonstrando qual é o tipo de empregabilidade desse tipo de material. Bom, o que eu estou querendo dizer aqui de novo é o seguinte, muitas vezes a construção de um hardware, de uma tecnologia militar, ela não necessariamente vai conduzir a transformações de mentalidade de guerra. E muitas vezes essa mentalidade ela vai vir do lado que é menos esperado, dessa transformação de pensamento sobre o que se vai fazer com uma nova tecnologia criada. Então, esse é um exemplo dos tanques. A gente vai voltar a eles mais adiante em algum momento. Vamos agora mover um pouco mais adiante, pensar então sobre profecias, ficções, tecnologia e diplomacia.
a tecnologia bélica preveniria a guerra? Vocês conhecem esses dois aí? Já viram essa foto desses dois em algum lugar? Não, não conhece não. Esses dois aí são, do lado direito, o que está com a mão na cabeça, é o Frederick Soddy e o Rutherford, o Ernest Rutherford, o físico que está do outro lado esquerdo. Eles trabalharam juntos na McGill University, no Canadá, em 1900, na verdade. Isso é uma foto já de 1900. É onde eles começam a entender a estrutura atômica e entender também que os átomos podiam ser quebrados e liberar uma grande quantidade de energia, entenderam processos como isso aconteceria, mas sabiam que isso levaria anos para acontecer em meios naturais, essa quebra do átomo. E a grande questão era como fazer com que essa liberação acontecesse imediatamente. Bom, Rutherford foi um pouco mais relutante em admitir a possibilidade de que isso acontecesse de uma forma controlada, mas o Soddy não. E ele, em 1904, numa palestra que fez aqui para o Corpo de Engenheiros Reais aqui no Reino Unido, ele já levantava a hipótese de que seria possível, sim, fazer essa quebra de energia do átomo, no rádio especialmente, e que isso poderia ser uma arma muito poderosa. E quem possuísse essa arma poderia destruir completamente a face da Terra. Isso ele está dizendo em 1904. Em 1908, ele continua tratando do assunto e dessa vez já um pouco mais contundente. Ele está dizendo, usa uma metáfora aí para dizer como é que a quebra do átomo poderia acontecer, mas ele diz claramente que os efeitos empregados nesse tipo de explosivo seriam incomparavelmente mais poderosos que a atividade do dinamite, que era até então a mais importante forma de explosivo disponível. Bom, estou contando essas histórias todas para vocês aí. Isso é fato, isso é história de fato, isso é o desenvolvimento da tecnologia nuclear, mas é curioso que teve um outro camarada, que é esse que vocês estão vendo aí, o Wells, vocês devem lembrar dele, que ele escreveu um outro livro também, que era A Viagem no Tempo. Escrevia ficção científica. Em 1914, ele escreveu esse livro chamado The World Set Free. E é um livro muito interessante, porque nesse livro ele já fala de uma arma altamente destrutiva que ele chamou de Atomic Bomb. E isso começa numa ficção, de fato. Tem um personagem desse livro, o professor Rufus, que é um pouco a incorporação do Soddy, né? E ele usa muitas vezes as próprias palavras do Soddy nessas palestras que eu acabei de mostrar para vocês aí. Esse professor que dá uma palestra em Edimburgo, esse ficcional Rufus, né? E ele diz que é possível sim fazer isso de uma bomba. E na ficção dele, ele já pula para 1933, estamos aí em 14 quando isso é publicado, e aí ele põe um cientista que descobre como masterizar a energia atômica. E diz que mais 20 anos uma bomba atômica seria utilizada. Ou seja, na profecia do Wells, na profecia literária dele, isso aconteceria em 1953. Bom, olha aí uma citação dele que a gente pega do A.T. Coates, que eu acho que é bem interessante, né? A gente está pensando que bomba atômica é algo que começa com o Projeto Manhattan, etc., mas a própria terminologia já estava presente, sendo usada tanto e principalmente na ficção e muito mais do que na realidade física mesmo, né? Bom, a gente sabe a continuação disso que aconteceu, foi o Manhattan Project, que começa em 42. Depois, a gente sabe também, não se preocupe que o vídeo, esse daqui tem som, né? Não, esse não contém som. A gente sabe muito bem o que aconteceu quando, em agosto de 1945, o Enola Gay vai fazer o primeiro uso real em combate de uma bomba tipo A, né, bomba de hidrogênio, perdão, uma bomba aqui não de hidrogênio ainda, mas atômica. Essas são as únicas filmagens reais que nós temos dessa explosão, né, que foi feita pelo próprio Enola Gay. Havia a bordo uma câmera filmando isso e demonstrando os efeitos dessa bomba. Bom, a gente conhece isso, a gente conhece também uma coisa muito curiosa, que vocês são bons de decriptografar manuscritos. Isso é um cartão que o próprio Wells escreve para o seu irmão. E o Wells diz o seguinte, olha lá a data, 27 de outubro de 45, poucos meses depois do lançamento da primeira bomba. Ele diz, Dearest old freezer,
I am all right and everything misses me. I explained the inevitability of the atomic bomb half a century ago. And it's rather infuriating to have all these journalistic half-wits explain that there is something Mr. Zell did not foresee. Ele já era conhecido como esse que predizia o que poderia acontecer no futuro. Então, veja só, é o próprio Wells que eu falei que usou o termo primeiro, a bomba, reclamando que ele já tinha predito o uso disso muito antes. Isso é só uma curiosidade histórica, mas que tem a ver com essa narrativa, de novo, do desenvolvimento tecnológico e da relação disso com a guerra. Bom, ao fim da Segunda Guerra Mundial, nós sabemos que a capacidade destrutiva da bomba atômica ela foi tamanha que interrompe os conflitos de uma forma abrupta, mas que inaugura uma outra realidade do ponto de vista de tecnologia, de política, de relações internacionais e de estratégia, que é pensar um mundo, então, com essas bombas, pensar como que as guerras modificariam a partir desse desenvolvimento tecnológico grande. Em 49, essa foto que vocês têm aí é o primeiro artefato nuclear russo. Essa foi chamada de RDS-1, ou às vezes os russos chamavam de o primeiro relâmpago, os americanos chamavam de Joe First, e é o Khariton, esse cientista que está ao lado aí, que é o responsável pela construção dessa tecnologia nuclear. Bom, obviamente, como eu disse, trouxe muitas implicações e refez uma certa forma de pensamento no que diz respeito às relações internacionais. E Hadley Bull, que é um famoso professor de relações internacionais da segunda metade do século XX, ele não era pessimista com relação às bombas atômicas, não. Ao contrário, ele achava que o fato de países disporem de bombas atômicas, na verdade, acabava criando um mecanismo de paz que a gente nunca tinha visto até então no mundo. Obviamente, ele está ignorando completamente todas as proxy wars que aconteceram por causa da Guerra Fria, tudo que aconteceu em Coreia, em Vietnã e etc. Mas, entre os grandes poderes, ele dizia que, bom, na verdade, o que a presença de arsenal nuclear garante é que a gente tenha uma prevenção contra a guerra, já que se sabe muito bem a capacidade destrutiva desse artefato é tamanha que ninguém vai correr o risco de começar uma guerra porque sabe que isso seria destruição também de si mesmo, né? Então, de novo, essa questão do ponto de vista de relações internacionais, política e estratégia, nem sempre é a tecnologia que faz a mudança do pensamento, mas às vezes isso sim acontece. Bom, aí vocês veem um pouco como é que foram a evolução das explosões nucleares de 1945 até 2010. Nos anos 60 e 70, era praticamente impossível se pensar qualquer forma de estudos estratégicos ou compreensão sobre o ambiente de guerra se não se levasse em conta a criação ou o uso de artefatos nucleares. Ou seja, todo o pensamento estratégico e todas as relações internacionais, de certa maneira, foram forçadas a se repensar a partir de uma realidade tecnológica usada em guerra, que são os artefatos nucleares. É muito curioso nesse outro quadro da Al Jazeera, porque ele mostra também esse período de maior crescimento de testes nucleares ou de explosões nucleares, consequentemente resultante de procura por maiores e melhores artefatos e bombas, e mostra como que isso começa a decair a partir dos anos 90, e nós já conhecemos essa história muito bem, porque já é a nossa história, que é o período que nós conhecemos como os períodos dos desarmamentos, quando se iniciam os tratados de não proliferação, de banimento de testes nucleares, etc. E a gente chega hoje num período que praticamente, falando como estrategista, a gente vive um período de muita paz no que diz respeito ao desenvolvimento de tecnologias nucleares e de uso de artefatos nucleares, a despeito do que tem acontecido na Coreia do Norte, principalmente, a despeito da acusação em relação ao desenvolvimento dessa tecnologia no Irã, mas o que nós temos hoje é praticamente vamos dizer assim, uma mudança na retórica das relações internacionais, porque também uma mudança na própria percepção de que o uso dessa tecnologia, que implicações isso teria dentro do ambiente de guerra, né? Bom, e aí é só para a gente se divertir um pouco enquanto tem que me aguentar ouvindo aqui, um cartoon dos anos 60, né? Quando aí você tem todo mundo protestando contra armas nucleares, um general diz para o outro: a beleza da nossa posição é que se acontecer de fato,
e a gente estiver certo, ninguém vai estar por perto para poder dizer que eu avisei, né? Então, era o contraparte disso daí. Se houver uma guerra nuclear, enfim, a gente está danado, em outras palavras, né? Bom, vamos ver um pouco mais adiante. Vamos falar um pouco sobre sofisticação, gasto e guerra. Qual é o limite? Já ouviram falar no Norman Augustine, que foi secretário da Força Aérea dos Estados Unidos por algum tempo e foi muito influente também no meio entre executivos, um grande crítico contundente especialmente de gastos públicos. E ele escreveu esse Augustine's Laws, que é muito usado por todos que sejam estratégias militares, como também os que usam estratégia em ambiente de business. Ele já previa, né, ia ser uma citação boa, que em 2054 o orçamento de defesa dos Estados Unidos, né, vai comprar apenas um caça. Esse caça vai ter que ser dividido pela Air Force e pela Marinha 3 dias e meio para cada um, exceto nos anos bissextos, quando então esse dia extra vai para os Marines, né, para os fuzileiros navais para utilizar. E por que ele dizia isso? Ele fez um cálculo que mostrou, vamos ficar nesse daqui primeiro, depois eu volto no anterior. Ele fez um cálculo desde 1910 até 2035, quanto que custou o desenvolvimento de cada unidade de fabricação de um caça, né? Então, desde o P-6 Hawk, quanto que ele custou, até o que custa o F-35, que é o mais moderno, considerado o mais moderno unidade de caça hoje em dia no mundo. E aí vocês têm a grande propaganda do F-35, da grande capacidade tecnológica desse aparato. Eles têm uma série de empresas que contribuem por todo tipo de mecanismo que vocês podem imaginar. É de fato uma preciosidade tecnológica. Só que ele custa, só o programa custou 1,5 trilhões de dólares. Né? E cada unidade dessa custa só 100 milhões de dólares. É por isso que ele falou que só é possível comprar um, porque o orçamento não seria possível dar conta disso. E veja só, o que é interessante notar é que, com todo esse avanço tecnológico, a Marinha dos Estados Unidos, por exemplo, teve um orçamento que aumentou em 22% de 2001 até 2008. E nesse mesmo período, a diminuição de navios em 10%. Com a Força Aérea, isso foi mais grave ainda, porque a Força Aérea dos Estados Unidos cresceu em orçamento de 2001 a 2008 27% e diminuiu o número de aviões em 20%. Então, nem sempre a maior a condução de gastos ou dedicação de gastos necessariamente vai conduzir a uma maior operabilidade em guerra. E, de fato, você vai ter um caça fantástico, fabuloso, só que o preço que ele custa torna inviável qualquer tipo de operação de defesa, até porque ele comeria grande parte do que os orçamentos de defesa hoje. Para o Brasil, eu acho a gente importante pensar nisso, né? Isso a gente chama de estratégia de meios. É muito importante a gente pensar nisso. Recentemente, o Brasil adquiriu, por exemplo, um porta-helicópteros de emprego geral aqui do Reino Unido. Nós estamos com um projeto imenso de construção de 3 submarinos convencionais, mais um submarino de propulsão nuclear. A Força Aérea Brasileira está em conjunto com a Suécia na produção do Gripen, desse novo caça. O Exército Brasileiro desenvolveu esse Astros, um projeto de lançador múltiplo de mísseis, etc. Todos esses projetos são altamente tecnológicos, demandam uma grande massa de participantes, como essa roda que vocês veem em torno do avião aí. E quanto é que custa isso? Não estou falando aqui do custo da aquisição, mas quanto é que custa para a manutenção, para a vida funcional de cada um desses aparatos? Ou seja, nem sempre esse tipo de investimento em tecnologia necessariamente reveste em benefícios estratégicos. Bom, vou mover para a última parte da minha fala aqui, e com outra citação do Norman Augustine. One of the most feared expressions in modern times is the computer is down. Né? E aí a gente passa um pouco para quando a guerra é só tecnológica, e vamos falar um pouco da realidade do virtual, que é a realidade do cyber world. Né? Bom, esse é um mapinha interessante que mostra em 1969 a primeira vez que houve uma comunicação via web, né, do mundo. Foi aquela linha que vocês veem ali nos Estados Unidos. Depois, em 1970, o que acontece? E assim sucessivamente. Se nós mostrássemos um mapa hoje, nós não teríamos condições de ver nem o delineamento dos países, já que praticamente nosso mundo está completamente interconectado através do cyberworld. Né? Bom, isso toca-nos diretamente
porque isso tem a ver com também quem governa isso, quem administra isso, quem gerencia tudo isso. E nós falamos então de Internet Governance. Como que a internet é governada? Nós temos nos perguntado isso constantemente ou não? Quem que são essas novas instituições que, de certa forma, exercem algum tipo de realidade de governança dentro desse ambiente virtual, que, na verdade, ele é muito mais real para todos nós? Essas novas instituições, elas representam países, elas representam grupos multilaterais, estão chegando, de fato, graças a esse cyber world, numa nova realidade de reconfiguração de soberanias ou não? O que isso representará dentro de um ponto de vista de garantia de um Estado westfaliano tal qual nós nos temos construído constantemente? Então, a ideia de uma governança na internet é uma ideia que começa desde o princípio. Qual é o tipo de regramento, qual é o tipo de punição, qual é o tipo de segurança, qual é o tipo de salvaguardas que esse ambiente nos demanda hoje. Eles são muito diferentes do, por exemplo, as salvaguardas necessárias quando a gente teve o desenvolvimento de tecnologias nucleares, porque aquelas sim eram diretamente ligadas a uma secretividade de Estado e que tinham a ver com a ideia de soberania e independência, que não é o caso. A internet veio justamente para ser o contrário disso, para ser um espaço da liberdade e de não exercício de uma soberania específica. Necessariamente, a gente vai tocar em questões de cybersecurity, que é um ambiente ainda extremamente complexo e duvidoso, que nós ainda estamos vendo quais que são os riscos mais do que são as potencialidades. Todo mundo que estuda estratégia hoje, a nossa preocupação maior não é com o que eu posso fazer com o ambiente cyber, mas é muito mais como eu posso me defender nesse ambiente cyber. Nós estamos agora, é o contrário do tanque, que a gente estava se perguntando no tanque, o que eu vou fazer com isso? Aqui nós estamos o contrário, nos perguntando como eu vou me defender disso. Então, a cybersecurity, ela necessita uma série de atores que não necessariamente são países outra vez. A gente precisa desses já criados mecanismos ou instituições que, de certa forma, operam, mas operam sob qual soberania ou sob qual autonomia? Quem lhes concedeu juridicamente a autoridade para que exerçam esse controle e essa segurança? Bom, eu vou passar isso rapidamente, isso vocês vão ter nos slides, um pouco sobre a cybersecurity na América Latina, o que está acontecendo. A gente está vivendo isso muito claramente. A gente teve a questão do Snowden Effect e, mais recentemente, estamos tendo também com essa série de novos modos de vazamento de comunicação diplomática. É sempre bom lembrar que isso já foi iniciador, ignitor de guerras no passado, e nós voltamos um pouco a isso agora. Como que nos nossos países da América Latina, eu referencio a vocês esse trabalho da Luiz, que é uma menina brasileira que tem feito um trabalho muito bom nesse aspecto, que recomendo muito a leitura dos trabalhos dela. Como que nós estamos avançando em estratégias nesse sentido? Veja só, aqui nós estamos tendo o contrário. Não foram tecnologias que foram criadas e com fins de guerra ou com a preocupação necessária de guerra, mas foram tecnologias que foram criadas a princípio como fins puramente pacíficos, mas que têm um aparato de uso tecnológico bélico muito grande. E vou para os últimos momentos agora. Shall we play a game? Vocês lembram dessa tela ou não? As caras que eu estou vendo aí, eu acho que nós somos todos da mesma geração. Vocês devem se lembrar disso daqui. Só um pouquinho enquanto vocês descansam de mim de novo. America's front line of defense is this computer. It is totally secure. Or is it? I'm really into computers, huh? Yeah. What are you doing? Dialing into the school's computer. Those are your grades? Yep. I don't think that I deserved it. Do you? You can't do that. Already done. You can go to jail for that. Only if you're over 18. This computer company is coming out with these amazing new games in a couple of months. I want to play those games. Wow. We got something. Games refers to models, simulations, and games that have That must be them. strategic application. Greetings. Game time is near. Shall we play a game? Love to.
Let's play. Global thermonuclear war. Fine. All right. We have a launch detection. We have a Soviet launch. The hell? Missile warning, no malfunction. Oh my God. I repeat, confidence is high. Is this a game or is it real? What's the difference? Wargate. Lembra disso ou não? Ops, espera aí que eu vou ter que pausar aqui. Estão lembrados desse filme ou não? Esse filme aí foi de 83, chamava War Games, né? O John Badham, que foi o diretor, e Matthew Broderick e Ally Sheed, são os garotinhos que estão aí hoje, já estão lá para os seus 60 e alguma coisa. É muito interessante esse filme, porque ele transcende até o que a gente está falando de cybersecurity. Agora ele já estava tocando em robótica mesmo, nos computadores tomando decisões por si próprios. Ele prediz muito claramente a questão dos hackers, como que isso operaria, qual o risco que isso implicaria em se hackear sistemas, mas ainda a falta de regulação sobre isso. O menino fala, vou ser preso, não, porque só tem que ter mais de 18 para ser preso, isso não é crime ainda. E principalmente a questão desse computador, o Joshua, que toma o controle e que faz ele mesmo a tomada de decisões sobre iniciar uma guerra ou não. E a pergunta crucial é isso, é um jogo? Qual é a diferença? E é isso um pouco onde nós chegamos hoje, no ponto de vista de desenvolvimento de tecnologias e guerras. Nós chegamos num limiar muito interessante e muito difícil de predizer, é que possivelmente aquelas ações mais danosas de guerras hoje não acontecerão em campos de batalhas, não acontecerão com a cavalaria fazendo a sua carga com a espada sobre ninguém, e nem tampouco mais, talvez, com artefatos nucleares, que foi o nosso grande temor de poucos anos atrás, mas na destruição de estruturas fundamentais para países, principalmente dado esse aspecto da ciberconectividade que nós temos hoje. Então, como conclusões dessa minha fala, que já está ultrapassando o tempo previsto, só alguns pontos para a gente refletir e poder pensar o que isso tem a ver com governança hoje. Bom, uma coisa é certa, é mais fácil a gente antecipar equipamentos do que políticas estratégicas. É mais fácil a gente imaginar qual vai ser o próximo passo tecnológico que vai ser dado do que imaginar que implicação isso terá para a política estratégica. Isso é o que eu tentei mostrar para vocês em vários fenômenos históricos aqui. Era mais fácil imaginar o que o tanque viraria do que o que fazer com ele, do que o que um artefato nuclear poderia virar, do que como fazer e como gerenciar e como reduzi-lo. E do que esse mundo cyber, em 83 a gente já sabia, mas a gente ainda não sabia como definir políticas estratégicas em torno dele. Estrategas e políticos, é sempre bom lembrar disso, estão sempre prontos para a última guerra, e militares também. Todo o treinamento militar que se faz hoje, em vários países do mundo, a gente só tem como referência a guerra anterior. A gente está sempre pronto para lutar a última guerra. A gente está sempre melhor equipado para ela. A gente nunca sabe qual que vai ser a próxima guerra. A Primeira Guerra Mundial mostrou isso, quando a gente ainda tinha a crença que a cavalaria fazia uma grande diferença, quando os tanques foram que fizeram as armas de repetição, especialmente as armas automáticas. Segunda Guerra Mundial, a gente pensou que poderia fazer algo muito novidade já com uma doutrina sobre tanques que a gente desenvolveu na Primeira Guerra, e aconteceu com as Blitzkrieg, mas o que define ela completamente é a tecnologia nuclear, que muda a cara da geopolítica toda. E quando a gente pensa que a questão nuclear é a mais fundamental e tudo, aparece essa questão do mundo virtual, da realidade virtual, nos desafiando sobre o que vai ser essa próxima guerra. Talvez a gente esteja mais preparado hoje para a guerra nuclear do que para essas cyber-ataques. Bom, é importante lembrar que ainda que tecnologia tenha sido sempre cruciais em guerras, e eu acho que esse panorama histórico que eu mostrei também diz isso, as guerras são sempre definidas politicamente. O ator político é fundamental aqui. E talvez as tecnologias novas ajudaram mais a terminar guerras do que a iniciá-las, né? Porque justamente confrontaram o que se chama em estratégia de inimigo, confrontaram com a incapacidade ou a incompatibilidade técnica de continuação de combates. E, por fim, o Salvador de Madariaga, um grande político espanhol, em um discurso de 32, ele disse algo que eu acho muito interessante, né? Technical difficulties are political objections in uniform. Então, essa relação, outra vez, entre o mundo político e o mundo militar é o grande definidor
do que vai ser o próximo passo no que diz respeito ao desenvolvimento tecnológico. Até porque, de novo, estruturas militares, como qualquer outra grande estrutura, elas tendem a ser conservadoras e achar que a gente só aprende com as lições do passado, muitas vezes incapazes de olhar quais que são essas lições do futuro, que, porventura, talvez virão da ficção, da literatura, da imaginação, mais do que da realidade. Outra vez, Wells, com a sua predição da bomba atômica, está aqui para nos provar isso, e o filme de 1983, outra ficção, também está aí para nos provar que talvez a claridade virá mais da ficção do que a gente chama de realidade técnica. Era isso um pouco que eu gostaria de compartilhar com vocês e estou aberto para discussões e questões que venham a ter. Vinícius, muito obrigado. Eu tenho que várias perguntas, eu vou correr aqui contra o tempo, né? Que nosso tempo é curtinho. Pegando aí o gancho do que você estava falando agora há pouco, né? No início da sua conclusão de que a guerra em geral está se preparando para a passada e não para a futura, né? Então a pergunta é a seguinte: o fato de estar tudo conectado, né? 5G, tecnologia das coisas, smart city, carro autônomo e tudo mais, né? E o Damasio coloca aqui assim: será possível alguma organização provocar um shutdown total, quase total, em alguma economia, em algum país, ou até mesmo cártel global, né? Ou seja, é possível a gente ter um controle, o Estado conseguiria ter um controle absoluto e remoto, né? De tudo e vice-versa, né? Quer dizer, você poderia ter uma cyberguerra ativa? Uhum. Essa é uma pergunta muito boa, né? Nas Forças Armadas a gente tem um provérbio que diz assim, no Exército a gente não prevê nem o passado, porque até o passado pode mudar. Então eu vou tentar responder um pouco dizendo da dificuldade que há em qualquer momento que a gente fala sobre futuros de conflitos e futuros de guerra. Há uma grande dificuldade de se falar nisso, porque, outra vez, não é a questão tecnológica que define isso, é uma decisão política, é uma decisão diplomática. Então, a pergunta é, do ponto de vista tecnológico, isso é possível sim. É possível que um país inteiro seja paralisado por um ataque cibernético. É possível sim que um país inteiro seja controlado ou perca o seu controle sobre os seus acessórios. A questão toda é por que e com qual fim alguém faria isso, né? Vocês estão entendendo que é a mesma lógica da guerra nuclear. Isso é um extermínio. Isso é um extermínio. Isso tem uma implicação política e diplomática muito grande. Então eu volto a um dos pontos da minha conclusão ali. As tecnologias são cruciais em guerras, mas todas as guerras são definidas politicamente. Então isso aí o ponto fundamental aqui. Eu acho que a gente tem que pensar Clausewitz ao contrário. O Clausewitz dizia que a guerra é a continuação da política por outros meios, né? Eu acho que a gente tem que pensar isso ao contrário agora. A política é uma continuação da guerra por outros meios. E acho que esse é o desafio do nosso tempo. Outra vez, eu não estou fazendo futurologia, eu posso dizer isso e amanhã um país quebrar um país inteiro tecnológico, cyber, controlando esse país. Mas eu acho que isso tudo a pergunta é, com qual fim? Com qual objetivo? A mesma pergunta, com qual objetivo os Estados Unidos lançariam um ataque nuclear contra a União Soviética, ou vice-versa? O que nós queremos com isso? Falando em Estados Unidos, né, o Trump tinha feito um anúncio que aparentemente hoje gerou uma reação, né, do Emmanuel Macron, que criou um comando militar espacial, né? Aí o Marco Gomes aqui está te provocando se a conquista do espaço deixou de ser apenas uma aventura, uma curiosidade romântica, ou torna-se um campo de exploração de interesses, né, hegemônicos. Obrigado, Marco. Eu acho que ela já é uma realidade estratégica há mais tempo. Vamos lembrar de novo o passo. Eu fui rapidamente naquela evolução do armamento nuclear. Um passo muito importante foi o uso de satélites e o uso de foguetes que saíam da estratosfera. E isso daí, ou seja, o espaço já é um ambiente de estratégia global. O espaço já é utilizado
com radares, com satélites, com uma série de outros artefatos que garantem uma soberania, ou pelo menos o controle sobre um ambiente que não está localizado aqui, Hic et Nunc, nesse espaço físico de terra ou no mar, né? Então, ele já é uma realidade estratégica, já vem sendo explorada muito. A questão toda é, se você quiser que isso pare de funcionar, é só você criar uma estrutura para ele. Então, os Estados Unidos vai começar a perder a ter alguma autonomia com relação ao uso do espaço no momento que criar um comando militar ou uma força para o espaço. Porque você cria uma estrutura como essa, ela tem que ser autogestora, tem que se autogerir. E vai drenar muito mais orçamento do que o orçamento necessário para a continuação no desenvolvimento de tecnologia que garantiria uma autonomia no uso desse ambiente, né? Então, eu diria que sim, primeiro, já é uma realidade, já não é mais romantismo, já há algum tempo. Segundo, vai ter um impacto muito grande em qualquer disputa geopolítica global nos próximos anos. Terceiro, os Estados Unidos vem estando à frente disso por muito tempo. Quarto, a criação desse comando, dessa força do espaço aí, pode ser o passo atrás e que talvez seja necessário para rebalançar o jogo de xadrez da geopolítica hoje. E falando em passo atrás, o Leonardo Damin faz aqui uma pergunta, até onde com esse grau de desenvolvimento tecnológico a gente não pode falar em obsolescência, né, dos grandes exércitos, como do passado, né, no futuro aí de longo prazo? Todo exército ele é sempre obsoleto, por princípio, né? Outra vez porque ele está sempre ligado à guerra anterior. E essa obsolescência ela tem que ser relativizada, até porque não são todos os países do mundo que dispõem de cyber technology para gerir e gerar todos os seus meios, e nem todos os países do mundo que têm bombas atômicas. Ou seja, a gente vai ter hoje, e a gente tem conflitos acontecendo em África, que estão usando ainda machete e facão e pedrada, né? O que a gente sempre chamou isso de guerras primitivas, mas isso é a tecnologia disponível para resolução de conflitos em forma de conflito, né? Resolução de situações políticas em forma de conflito. Ou seja, esse escalonamento ele tem que ser feito assim, a gente não é evolutivo, não é que a gente dê um passo e esqueceu o outro. Eles estão ali, eles estão em níveis, estão em layers, né? A Coreia do Norte está nos lembrando hoje que aquela corrida armamentista que a gente achou que já tinha acabado nos anos 70, 80, ela ainda existe, está aí. E a gente tem que levá-la em conta, assim como temos que levar em conta cyber ataques. Ou seja, a gente só está vivendo numa complexificação de conflitos e de possibilidades de execução de conflitos, muito mais do que deixamos para trás uma coisa para ter outras. Então, assim, eu falo da obsolência de exércitos, mas é bom que a gente tenha um exército bem treinado com fuzil Mauser, porque a gente ainda tem uma opção de fuzil Mauser para utilizar. É bom que a gente tenha um exército treinado ainda em cavar trincheiras, porque, porventura, isso pode ser uma necessidade de combate em algum ambiente operacional, em algum tipo de conflito que um exército tenha que se meter. Ou seja, não é sempre dando o passo mais avançado tecnologicamente que necessariamente a gente tem que esquecer o que veio antes, né? Vinícius, antes que eu me esqueça, você podia desativar esse seu compartilhamento de tela, Certo. porque aí amplia a sua imagem. Uhum. O Clésio está fazendo aqui uma provocação, em particular, importante, né, para o Brasil, quer dizer, com todos esses elementos tradicionais que definem o que é a relevância estratégica e militar, né, dos países, como isso tudo mudou, né, não é nada mais como era no passado. Quer dizer, como é que se avalia o cenário, né, futuro para a América Latina e, obviamente, em particular para o Brasil? Pois bem, essa é uma pergunta difícil que me exigiria quase outros 30 minutos de fala, mas eu vou tentar ser o mais sucinto possível. Bom, primeira coisa importante, é sempre bom lembrar que a gente vive, talvez, nos ambientes mais pacíficos de questões de conflitos entre estados de todo o mundo hoje. O ambiente estratégico no qual nós vivemos é um ambiente pacífico. Os problemas que nós enfrentamos hoje, do que diz respeito à segurança e defesa, eles estão muito relacionados à criminalidade, tráfico de drogas, enfim,
problemas que não são de ordem puramente militares. Nós não temos um país querendo invadir o outro, nós não temos disputas de fronteiras sobre as quais as soluções se encontram através de ameaças e conflitos. A gente construiu historicamente um ambiente, um entorno estratégico muito, muito seguro. Nós temos uma declaração de 86, né, as opacas, que inclui a costa de África que faz frente para a gente. A gente tem um imenso oceano à nossa frente que não sofre de pirataria como outras partes do mundo sofrem. A gente tem uma grande quantidade de recursos que permitiriam que qualquer grande conflito, nós não estaríamos em risco de perda de recursos iniciais para condução de conflitos. Ou seja, a gente vive num ambiente de paz. Isso não quer dizer que nós vivemos num ambiente em que forças armadas devem estar descuidando dessas necessidades de defesa e de segurança. A gente precisa de projetá-las, a gente precisa de imaginá-las. E talvez não sejam generais que sejam os melhores para fazer isso, né? De novo, a história que nos provou. Um escritor de literatura e um diretor de cinema foram aqueles que conseguiram prever muito mais claramente e muito mais realisticamente através de ficção. Então, esse exercício da ficcionalização, ela é necessária para que a gente possa imaginar quais são as hipóteses de que países como o Brasil se envolvam em questões e conflitos mais amplos. E é isso que vai ditar, ou talvez orientar, estratégias nacionais de defesa, doutrinas militares a serem adotadas, procedimentos de manuais e práticas de treinamento militar, procedimentos de compras e investimentos em recursos de defesa, sejam eles materiais como também imateriais, como que eu quero chamar a atenção para a formação de militares nesses níveis. Enfim, são esses fatores que têm que redefinir ou definir como que é o nosso posicionamento militar no mundo de hoje. Não basta dizer, poxa, todo mundo tem aí um avião F-34, o que seja, e nós estamos aqui com esses caças velhos. Bom, por que nós precisamos desse avião? Nem sempre o mais moderno é aquilo que é mais necessário para a nossa própria realidade estratégica. Eu não sei se eu respondi isso, porque é muito complicado responder isso curtamente, sabe? E acertar cenário, ainda mais no Brasil, né? É algo bem complicado. Olha, o Mauro está perguntando assim, né? Com toda a tecnologia, Maurício, disseminada por todos os lados, quer dizer, a gente já teve essa pergunta antes, você respondeu que, de certa forma, que um Estado pode não ter interesse, né, de provocar uma guerra contra outro Estado, mas até onde grupos que não sejam Estado não poderiam provocar ataques a Estados organizados, vê-se aí as instituições, né? Exatamente. É isso aí. Esse é o grande desafio que todos os Estados estão enfrentando hoje. Entender o que é uma cyberguerrilha, né? E o que se pode querer em benefício disso. E é por isso que os Estados todos estão preocupados com a sua cyber defense, mais do que com o seu cyber attack. Como eu falei naquele momento, os mecanismos hoje de Estado, eles estão muito mais preocupados em como prevenir-se desses grupos do que como prevenir-se contra outros Estados, ou criar mecanismos para atacar outros Estados, né? E sobre isso daí, é uma pergunta dilemática, é a pergunta da história da humanidade também, né? O que leva alguém a fazer uma guerrilha? O que leva alguém a fazer um ataque, um homem-bomba, que se veste bomba e explode num centro urbano? Enfim, essas discussões elas não estão no âmbito puramente da tecnologia nem da estratégia, elas estão no âmbito da política, né, da política nacional e das políticas internacionais. E essa tomada de decisão, ela só pode acontecer, desculpe, não é a tomada de decisão que eu quero dizer aqui, mas essa reversão do quadro de risco com relação a grupos de cyberguerrilha, ela só vai acontecer quando, no ambiente político, a gente resolver discutir o universo sócio-histórico-cultural que nós estamos criando para as nossas sociedades hoje. Isso aí já é uma filosofia muito profunda. Isso aí já é uma necessidade de pensar uma coisa que, desculpe, mas nós não fazemos no Brasil, grande estratégia, né? Então, eu estava evitando a palavra até agora, mas quero trazê-la. Acho que a gente, no caso de Brasil e de outros países, e veja só, nem Estados Unidos não estão pensando em grande estratégia. Nós esquecemos o que significa isso. E eu quero chamar a atenção aqui de grande, no inglês, grand strategy, eu não traduziria como grande, eu traduziria como ampla, né? Uma estratégia ampla, uma estratégia que
olhe ao posicionamento de um país em um contexto mais amplo. E nós não estamos falando de grandiosidade, não é superlatividade. E acho que isso que tem faltado. Quanto menos grande estratégia nós tivermos, mais risco de cyberguerrilhas nós vamos ter. Quanto menos a gente pensar amplamente, mais vulnerável nós ficaremos para aqueles que não se veem partícipes dessa coisa que nós chamamos hoje de Estado. Vinícius, nessa linha, era eu que estava querendo te introduzir aqui uma questão que até onde o controle das finanças internacionais não se tornou um elemento chave aí no controle, na tentativa de prevenção, né, eventualmente aí também de ataques cibernéticos. Você tem uma globalização financeira hoje maior, como nunca se teve, nunca foi tão fácil mandar capitais daqui para lá, como os estados estão, por sua vez, os bancos centrais, fazendo exigências de tentativa, né, de identificar e controlar os investidores estrangeiros, essa movimentação de capital. Eu me pergunto até onde, se você pode ou não abordar, se você sabe ou não, se isso não acaba entrando dentro dessa, né, de uma estratégia de guerra mesmo, até onde a defesa está conversando, vamos dizer, com os bancos centrais. Eu vou especular algumas coisas aqui, né? O que eu vou dizer agora, não tenho nenhum embasamento até agora refletido sobre isso. É só uma ideia que me ocorreu enquanto você falava, né? Talvez o mundo das finanças ele pudesse ser entendido como uma supranacionalidade, um mundo à parte, que não observa nenhuma regra de nenhum país. Pode até observar, assim, no sentido de formalmente, mas o que acontece no mundo das finanças é para o mundo das finanças, é para o capital per se, não é para um país especificamente, né? Você pode ter países que tenham uma presença maior no mundo das finanças, porém elas existem a despeito desses países, né? E esse mundo das finanças, ele já mostrou, veja o caso da Noruega, né? Ele já mostrou que ele pode fragmentar e quebrar um país também, imediatamente. Eu não sei se nós temos hoje materialidade dentro dos estudos estratégicos, dentro dos estudos de guerra, se nós temos capacidade de discutir o impacto do mundo das finanças dentro de dos modelos que nós temos de estudos de estratégia e dos estudos de guerra. Eu não sei, eu não conheço. Pode ser que já haja, mas a minha preocupação e a maneira de responder a sua pergunta é a seguinte: estruturas tradicionais de Estado, elas são incompatíveis com a estrutura do mundo das finanças. Porque estruturas de funcionamento de estados têm que responder uma série de questões como educação pública, saneamento, a própria construção e constituição de forças armadas, que no mundo das finanças muitas vezes pode ser entendido como gasto e não como financiamento. Enfim, há uma série de diferenças semânticas e, consequentemente, epistemológicas que não permitem que essas duas coisas caminhem tão juntas assim. Então, eu não conheço se já é possível, ou se já há estudos dessa aplicabilidade da transposição de uma linguagem estratégica para o mundo das finanças. Eu não estou falando aqui de estratégia como business administration fazem, mas de estratégia no sentido de guerra mesmo, de conflitos. Então, eu sinceramente não sei se a gente poderia falar nisso. O que eu posso te dizer é o seguinte: essas estruturas das finanças hoje, elas são totalmente dependentes do mundo virtual. Então, um ataque a esse mundo virtual, ele sim tem um impacto no mundo das finanças. Talvez maior do que o impacto em um país enquanto instituição autônoma. Aqui mais duas perguntas para a gente fechar. Falando em diferenças, né, o Leonardo da Min está fazendo aqui uma provocação, que até onde a gente não está construindo um novo muro de Berlim, né, a divisão. Né? A gente pode estar superando a divisão geopolítica norte-sul, mas construindo uma nova ordem mundial com uma dispersão entre os conectados, quer dizer, não colocou aqui, mas eu estou supondo, entre conectados e desconectados. Isso é um ponto muito bom e muito interessante. O que
o que na verdade a gente chama de exclusão dos conectados, talvez seja a grande defesa que eles têm, né? Mas eu diria o seguinte: o que nós estamos passando hoje no mundo, dentro da minha leitura, pode estar equivocada e pode ser uma leitura superficial ou não tão, eu diria, abrangente. O que nós estamos vivendo hoje é, na verdade, uma série de multiplicações de ordens mundiais. Nós não temos mais um jogo de xadrez claro como nós vivemos durante a Guerra Fria. Nós já estamos vivendo não mais o pós-Guerra Fria, onde a gente teve uma hegemonia de pensamento norte-americano em geopolítica. Nós estamos vivendo uma pós-Guerra Fria. E essa pós-Guerra Fria, que eu não sei se já falaram esse termo ou não, mas estou utilizando ele aqui para descrever, que é uma fragmentação do que se chama de ordem mundial. É uma fragmentação que me permite absurdos como o Trump visitar a Coreia do Norte, mas ao mesmo tempo a Coreia do Norte continuar com o seu desenvolvimento de tecnologia nuclear. E o Trump então acusar a Theresa May de não saber o que faz com sua política. Enfim, há uma confusão nas regras do jogo. No baralho das nações, cada um está jogando um jogo diferente. Tem um jogando pif-paf, jogando buraco, mas usando as mesmas cartas ao mesmo tempo. E isso é um pouco de esquizofrenia geopolítica. Então, esse é o grande dilema que eu acho que nós estamos enfrentando agora. Essa esquizofrenia geopolítica, na qual é difícil para países e na qual é difícil para grupos multilaterais, ou mesmo associações de países, ou mesmo organismos internacionais atualizarem ou ativarem procedimentos estratégicos, porque a gente não sabe quais são as regras do jogo. E essa confusão das regras do jogo, ela normalmente conduz a alguns conflitos. Então, eu não sou profeta, não quero predizer nada e espero estar totalmente errado. Mas me parece que a gente está tendo uma série de erupções geopolíticas conflituosas em várias partes do mundo, por razões diversas, que os instrumentos que nós tínhamos de análise de relações internacionais e conflitos não estão dando conta mais de responder a elas, e a gente não está sabendo o que vai acontecer. Então, assim, a gente talvez lembra daquele reloginho apontando para meia-noite, né, que era o sinal de que a gente estava próximo, a gente estava de uma guerra nuclear. Pois a gente trocou de guerra. A gente talvez esteja muito próximo de um conflito de grandes proporções, que talvez não se torne um conflito de grandes proporções, mas que seja diversos conflitos de pequenas proporções em várias partes do mundo. E por que a gente não chamará isso de uma guerra mundial? Porque as razões não são as mesmas. Porque os motivos desses conflitos não são os mesmos. Porque a gente não está desconstruindo impérios, porque a gente não está lutando contra nazismo, enfim, as razões são outras. A Clara estava pedindo aqui exatamente como você tocou um pouco agora, não sei se já atende ou não, se quer previsões ficcionais, né, que você tinha falado, e quais é isso que você acha que tem mais chance, que é lógico que a gente, como diz, a previsão, né? Ou quase que uma predição, né? O que você acha que tem mais chance de acontecer em breve, né? Se você arriscaria exemplificar. E eu vou emendar aqui também com a Luísa, que estava perguntando quando você falou, né, de literatura, de cinema, né? Qual era a que obra você estava se referindo. Estou te falando isso porque a gente está aqui estourando o nosso tempo, Vinícius. Certo, tá bom. Eu vou ser bem rápido então nisso. Bom, eu acho que a gente tem que ficar de olho mesmo nessa interação entre o humano e o cyber, robótica. Talvez seja o próximo passo da ficcionalização, que a ficção já falou muito mais do que a realidade nos mostrou. Talvez seja isso. E então, nessas horas vale a pena talvez ver de novo Robocop e alguns filmes aí do passado e outros mais recentes, nessa coisa do sobre-humano, do super-humano, do soldado do futuro. Né? Acho que isso pode ser uma predição do que a literatura e o cinema já estão nos dando para pensarmos o que pode vir a acontecer em breve. Bom, Vinícius, muito obrigado que pontualmente a gente cumpriu
cravado aqui no nosso reloginho aqui 1 hora. Eu queria, então, de novo lembrar, né, aos colegas que a gente está com todo esse material que é apresentado, né, aqui nos nossos webinários. Esse aqui foi o 11º webinar. Ele fica disponível, né, no site do projeto, governança4.0.com, e também quem se inscreve, né, no projeto recebe por e-mail tanto, né, o passado quanto o aviso do seguinte. Aliás, o nosso próximo debate será daqui a 2 semanas, esse mês aqui está um pouco mais esticado, dia 29 de julho, nós vamos ter o César Marcondes, que é do ITA, né, de São Paulo, e o Alisson Bessani, que é da Universidade aqui de Lisboa, discutindo os impactos do novo sistema Libra, né, da proposta aí do Facebook, as matérias aí que a gente aqui fica alternando entre as guerras cibernéticas até as guerras financeiras. E espero poder contar aí com todos os colegas. De novo, Vinícius, Obrigado. Muito obrigado aí e abraço a todos aí, boa semana aí a todos. Obrigado, eu que agradeço e parabéns pelo projeto e iniciativa. Aí, Vinícius, não deixa de me mandar por e-mail. Faço isso agora já. Aí Tá bom? Você me manda, por favor, me manda o teu e-mail, que eu acho que eu não tenho. Ah, tá ali. Não, tá aqui, tá lá no alto do... Eu acabei de pegar, eu te mando nesse momento. Tá bom? Okay, tá. Muito obrigado. Obrigado, pessoal. Bom dia para vocês. Abraço a todos aí. Boa semana.